Olá, querido amigo, tudo bem? É uma alegria estar aqui com você. Seja bem-vindo à série Daniel Decodificado. Essa é uma série preparada para que nós possamos estudar juntos o livro de Daniel. O assunto de hoje nós vamos tratar a respeito de estrutura literária do livro. Então, esse é o foco do nosso estudo hoje. Nós de mentalidade ocidental, nós costumamos estruturar o nosso pensamento através de uma linha, vamos dizer assim, retilínea, ok? Introdução, desenvolvimento e conclusão, início, meio e fim, tá bom? Por quê? Porque nós sofremos influência da filosofia grega, ok? Então essa linha de raciocínio com influência aristotélica, ela se tornou o alicerce da mentalidade ocidental. Agora nós devemos lembrar que Daniel, ele foi um judeu que viveu no sexto século antes de Cristo, muito antes da Grécia ter ali o seu expansionismo e a cultura grega se espalhar pelo mundo. Então Daniel, ele não foi exposto a esse tipo de influência a qual nós nos encontramos hoje. Daniel, então, ele estruturou o seu livro a partir de uma maneira peculiar de se fazer isso. E essa maneira peculiar é a maneira hebraica. Então, para nós entendermos o livro de Daniel de forma mais aprofundada, nós precisamos entender essa maneira de se estruturar o livro, ok? E antes de nós entrarmos aqui na parte da estrutura literária, eu gostaria de destacar dois particulares muito importantes de a gente entender que estão relacionados ao livro de Daniel, tá bom? Então, o primeiro particular é que o livro de Daniel ele é dividido em duas partes. Então, o livro de Daniel, uma parte foi escrito em hebraico e outra parte foi escrito em aramaico. Existem muitos estudiosos que eles preferem dividir o livro de Daniel entre parte histórica e parte profética. Então, esses estudiosos eles dizem que o capítulo 1 ao capítulo 6 está a parte histórica e o capítulo 7 ao capítulo 12 está a parte profética. Eu, particularmente, não sou muito simpático a essa maneira de dividir o livro de Daniel, porque eu acho muito artificial, até porque aqui na parte que eles dizem que é histórica tem profecia, e na parte que eles dizem que é profético tem história. Então eu prefiro utilizar mesmo o que está implícito no próprio livro, as evidências internas do próprio livro, aquilo que está implícito no próprio livro. Então, se você for parar para observar, você vai verificar que Daniel, capítulo 1, verso 1 até 2, 4a, quando eu coloco esse azinho aqui, gente, eu estou querendo mostrar que é até a primeira metade do verso 4, tá bom? É isso que eu estou querendo dizer. Então, a primeira metade do verso 4 do capítulo 2. Então, Daniel 1, verso 1 a 2, 4a, foi escrito em hebraico, tá bom? E aí, a segunda metade do verso ele já continua em aramaico. Então você vê aqui, ó, Daniel 2, verso 4b. Então estou falando aqui da segunda metade do verso 4 do capítulo 2. Ele já começa a escrita em aramaico e ele vai até o capítulo 7, verso 28, ou seja, até o final do capítulo 7, tá bom? No capítulo 8, a partir do verso 1, Daniel ele já retoma o hebraico e ele vai dessa maneira até o final do capítulo 12. Agora, algumas pessoas elas perguntam assim, por que será que Daniel escreveu uma parte em hebraico e outra em aramaico? Eu já gostaria de adiantar para você que eu discordo completamente dos eruditos críticos liberais que dizem que isso aí pode ser uma evidência, que Daniel teve dois autores, aquela história toda, tá ok? Eu discordo. Por quê? Porque nós temos aí evidências de que essas duas partes elas se integram, tá bom? Se você for parar para observar, Daniel capítulo 12 mostra que essas duas partes, a parte aramaica e a parte hebraica, elas se integram. Inclusive, a última palavra do livro de Daniel, ela é escrita metade hebraico e metade aramaico. Agora você não precisa entender isso agora não, tá bom? Por enquanto eu gostaria só que você entendesse que uma parte do livro de Daniel foi escrito em hebraico e outra parte foi escrito em aramaico. Por que ele teve essa divisão, então? A explicação dos estudiosos que eu acho mais convincente é que Daniel ele direcionou a parte que está escrito em aramaico para uma audiência predominantemente gentílica. O que é gentílico? É que não são judeus, tá bom? Por que os estudiosos eles chegaram a essa conclusão? Porque o aramaico nos dias de Daniel era considerado uma língua internacional, ok?
E já o hebraico já era uma língua já nativa ali dos judeus. Então os estudiosos dizem que a parte escrita em hebraico foi direcionado mais para os judeus, mais ali para o povo de Deus, tá bom? Então essa explicação eu acho a mais convincente. Agora eu gostaria de falar aqui só uma curiosidade para vocês. Eu coloquei aqui uma transcrição do texto em português, mas eu queria destacar aqui a parte exata em que o texto de Daniel ele deixa de ser escrito em hebraico e ele passa a ser escrito em aramaico, tá bom? Então eu vou ler aqui um pedacinho ali do capítulo 2, verso 4a e depois 4b, tá bom? Para você ver aqui essa parte. Olha que interessante aqui, ó. Diz assim, ó: Disse-lhes o rei: Tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em. Então desse em para trás aqui tá tudo escrito em hebraico. Agora, quando Daniel ele coloca essa palavra aramaico, essa palavra ele já escreve em aramaico e daqui para frente ele escreve tudo em aramaico até o capítulo 7, verso 28, tá bom? E eu coloquei aqui também uma foto aqui de uma das cavernas de Qumran, onde eles encontraram os manuscritos do Mar Morto, e eu achei muito interessante porque eles encontraram um papiro, ok? Aliás, um papiro não, um fragmento, perdão, de um manuscrito do livro de Daniel em que mostra essa transição do hebraico para o aramaico, tá bom? Então isso aí eles encontraram, então eu achei assim muito interessante porque mostra assim o nível de confiabilidade que tem essa divisão, tá bom? Agora eu gostaria de falar a respeito de um segundo particular que está relacionado ao livro de Daniel. Eu gostaria de falar para vocês um pouco a respeito da retórica semítica. Eu coloquei semita aqui, mas vamos dizer assim, semítica, né? Então eu gostaria de falar para vocês a respeito do paralelismo sinonímico e do paralelismo antitético. Aí você pode falar assim, misericórdia, que nome complicado. Fica firme com a gente que eu vou explicar isso aqui, é coisa simples, tá bom? O que é paralelismo sinonímico? Vem da palavra sinônimo, ok? Então é uma maneira peculiar como os hebreus estruturavam seu pensamento ali nas escrituras hebraicas. Então eu vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês uma passagem de Salmo, capítulo 13, verso 7. Observa. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Você observa aqui que a palavra pó está em paralelo com monturo e a palavra desvalido está em paralelo com necessitado, ou seja, a segunda linha ela está repetindo o mesmo pensamento da primeira linha. Então isso aqui é paralelismo sinonímico, ok? Agora, o que é paralelismo antitético? Vou dar o exemplo para vocês. Olha, diz aqui, ó. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então você percebe que o pensamento da segunda linha, ele é contrário ao pensamento da primeira linha. Então isso aqui é um paralelismo antitético, tá bom? Então nós encontramos esse tipo de paralelismo no livro de Daniel. Eu coloquei uma citação aqui do Dr. Elias Brasil, que eu acho que é muito importante para a gente esclarecer isso tudo e a gente continuar avançando, tá bom? O Dr. Elias Brasil ele diz assim, ó: o paralelismo literário está presente nos versos poéticos encontrados nos Salmos, mas também aparece nos grandes esboços e nas narrativas proféticas do livro de Daniel. As narrativas são estruturadas de acordo com um padrão de repetição. O que o Dr. Elias Brasil está querendo nos mostrar aqui? Veja bem. O livro de Daniel, ele é como se fosse uma espiral ascendente, que gira sempre em torno de um mesmo ponto, só que cada vez mais alto. Então ele gira em torno de um ponto e ele amplia, ele gira em torno do mesmo ponto e amplia. Então ele é uma espiral ascendente, ok? Vamos ver como é que isso funciona na prática. Eu coloquei aqui, agora que você entendeu que o livro de Daniel ele tem uma parte que foi escrita em hebraico e outra parte que foi escrita em aramaico, tá bom? E agora que você entendeu que o livro de Daniel ele foi escrito usando esse paralelismo sinonímico e às vezes até o antitético também, então nós já estamos prontos para verificar aqui a estrutura literária do livro de Daniel. Então eu destaquei aqui apenas a parte que foi escrita em aramaico, tá bom? Então a estrutura literária da parte escrita em aramaico. Então observa aqui comigo algumas coisas. Você percebe que aqui no capítulo 2, o livro de Daniel fala do reino dos quatro metais, ok? Então nós temos aqui o sonho de Nabucodonosor, e aí nós temos ali aquela estátua grande, a cabeça era de ouro, o peito era de prata,
os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, os pés metade ferro e metade barro, até que veio a pedra lançada sem auxílio de mãos, que esmiuçou a estátua, ok? Então isso nós encontramos aqui em Daniel capítulo 2. Só que, curiosamente, Daniel capítulo 7, ele vai falar aqui do reino dos 4 animais, que representam na realidade os mesmos 4 metais aqui, representa aqui os mesmos reinos representados pelos metais em Daniel capítulo 2. Então aqui em Daniel capítulo 7 nós vamos encontrar o leão com 2 asas, tá bom? E aí nós vamos encontrar o urso que se levantou através de um dos seus lados e ele tinha 3 costelas na boca. Nós vamos encontrar também ali o leopardo com 4 cabeças e 4 asas também. Nós vamos encontrar o animal terrível e espantoso. Só que aqui em Daniel capítulo 7, o autor introduz um elemento novo. Lembra que eu falei para vocês que é igual uma espiral ascendente que gira em torno de um mesmo ponto, só cada vez mais alto? Então aqui ele introduz aqui alguns elementos novos que nós não encontramos em Daniel capítulo 2. Ele vai falar aqui a respeito do chifre pequeno, tá bom? Ele vai falar aqui a respeito daquele período de tempo, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ok? E ele vai introduzir aí elementos novos para que nós possamos ampliar nossa compreensão, tá bom? Então quando nós chegarmos aí no estudo desses capítulos, nós vamos entender um pouco mais. Agora, veja bem aqui, ó, em B1, que eu estou me referindo aqui a Daniel capítulo 3, Deus livra os companheiros de Daniel, né? Então livra do quê? Livra da fornalha de fogo ardente. Onde é que estava Daniel? Não sabemos, tá bom? Mas nós sabemos que Deus livrou os 3 amigos de Daniel. Agora, se você for parar para observar, B2, Deus livra Daniel. Onde é que estavam os amigos dele? Também nós não sabemos, mas Deus livrou Daniel. Do quê? Deus livra Daniel do poder dos leões, que ele foi jogado ali na cova dos leões. Então, se você observar, a estrutura desses 2 capítulos, eles são muito semelhantes, tá bom? Então, eles estão aqui em paralelo, aqui no livro de Daniel. E agora, nós encontramos bem no centro aqui da estrutura concêntrica, nós encontramos aqui, Deus humilha Nabucodonosor. Então, que ocasião foi essa? Foi a ocasião em que Nabucodonosor, ele se tornou ali um animal, né? Alguns estudiosos dizem que ele sofreu ali de uma, eu não sei se é síndrome, o nome que dá, chama misantropia, ok? Uma doença, vamos dizer assim, né? É uma doença que a pessoa, ela se considera um animal, ok? E nós encontramos aqui em C2, Deus humilha Belsazar. Foi quando Belsazar foi fazer aquele banquete ali e tal, e apareceu aquela mão e tal, e com a escritura na parede, Mene, Mene, Tekel, Farsim, etc. E aí naquela mesma noite, Belsazar foi morto pelos inimigos, tá bom? Então, nós encontramos aqui bem no centro da estrutura concêntrica. No pensamento hebraico, quando os hebreus eles colocam, os escritores bíblicos, eles colocam algo bem no centro da estrutura, eles estão querendo dizer que isso aqui é o pensamento mais importante daquele bloco. Nós de mentalidade ocidental, como eu falei, nós dividimos em introdução, desenvolvimento e conclusão. E a conclusão está ali o pensamento que a gente quis chegar, que a gente quis desenvolver. Já na mentalidade hebraica já é diferente, tá bom? Eles colocam o pensamento principal no centro. Então, o que Daniel está querendo dizer através disso aqui para nós que somos gentios? Ele está querendo dizer algo parecido com isso. Olha, vocês são gentios e muitas vezes os gentios eles conseguem construir grandes reinos, anexar grandes territórios, chegar a um poder muito grande, mas lembre-se de uma coisa, o poder verdadeiro pertence a Deus. Deus estabelece reis, Deus depõe reinos e o poder pertence a Ele. A Ele pertence a honra, a glória, o poder, a majestade e Deus faz tudo o que Ele quer, tudo está sob o controle e sob o domínio dEle. É isso que a mensagem que Daniel ele quer deixar para nós que somos gentios. É a mensagem principal daquilo que Ele deseja nos transmitir. Então está escrito aqui, tá bom? Deus ele faz aquilo que Ele deseja, Ele está acima de tudo. Essa é a mensagem que Ele quer transmitir aqui na parte aramaica, que é a parte que Ele dirigiu para a sua audiência predominantemente gentílica, ok? Muito bem, esse foi o vídeo de hoje. Nós não vamos estudar agora a parte
hebraica do livro, a estrutura literária da parte hebraica, que nós vamos chegar nisso mais para frente. Nós vamos estudar primeiro a parte aramaica, tá bom? E aí, quando mais para frente, nós vamos aqui estudar a estrutura literária da parte hebraica do livro, tá bom? Eu queria agradecer a sua presença, a sua paciência de me ouvir até aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo. No nosso próximo estudo, nós vamos estudar a respeito de pressupostos, nós vamos estudar a respeito de metodologias de interpretação, nós vamos compreender um pouco a respeito da história do historicismo, preterismo, futurismo e idealismo. Nós vamos entender esses métodos de interpretação profética, como eles surgiram, como eles interpretam as profecias, tá bom? Então nós vamos estudar um pouco disso no nosso próximo estudo, tá bom? Muito obrigado por estar aqui conosco, Deus abençoe você, grande abraço e nos vemos lá.